Louvado seja o Senhor. Eu queria convidar a igreja hoje a tomar nas suas mãos a palavra. Eu quero conversar com vocês biblicamente sobre um tema: preparados para a segunda vinda de Cristo. Preparados para a segunda vinda de Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, nós vamos ler do verso 3 ao verso 11, depois nós vamos ler o verso 32 a 36. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 13, do verso 3 ao 11 e do verso 32 a 36. Assim diz a Santa Palavra. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo. Quando Pedro, Tiago e João, André lhe perguntaram em particular: diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhes: tenham cuidado para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são os princípios das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. Verso 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. E como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, e cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, vos digo a vocês, todos vigiem. Senhor, nós te bendizemos por tua palavra. Nós nos curvamos à tua palavra. Nós nos entregamos à tua palavra. Nos entregamos ao teu Espírito. Senhor, desperta o nosso coração. Não nos deixa dormir, Senhor. Livra-nos da apatia, da religiosidade fria, Senhor. Aviva-nos e prepara-nos para a tua volta, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, como igreja na escola dominical, nas pregações dos cultos, na bomba do Emetério, nos grupos familiares, nós estamos estudando.
E o livro nos revela Jesus Cristo e a sua obra, como nós temos aprendido, que o livro de Apocalipse revela Jesus Cristo e a sua obra, e nós vemos, como nós somos adeptos da teoria amilenista, nós sabemos que o milênio já está acontecendo. Nós já estamos no milênio. Nós já estamos vivendo estes últimos dias que Jesus propagou desde a sua vinda e nos adverte a estar vivendo este tempo. E desde a sua primeira vinda, na encarnação, até a sua segunda vinda gloriosa, é o tempo que Jesus está consumando todas as coisas, tudo que ele começou a fazer. Lucas é bem claro em trazer isso, tudo que Jesus começou a fazer. E ele vai completar até o dia da sua volta, para cumprir o quê? O supremo propósito de Deus. A gente nunca pode esquecer isso. Que toda a obra de Jesus Cristo, todo o trabalho que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão fazendo, é para cumprir o seu supremo propósito. Qual é o seu supremo propósito? Quem lembra? Ter uma grande família, com muitos filhos. Você vai estar lá? O final de tudo é essa grande família eterna. E a gente nunca pode perder isso de vista, porque senão nós estamos falando coisas, e não entendendo o porquê das coisas. E Jesus sabia claramente por que ele veio, e o que ele estava fazendo, qual era o propósito, e também porque ele vai voltar para cumprir o supremo propósito de Deus, quando eternamente nós vamos desfrutar da família eterna com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Quando nós acabamos de cantar, 1000 dias, nem verei passar, ao contemplar meu Salvador. A gente vai se preocupar com o tempo, porque lá nós vamos estar na presença do Eterno, eternamente. Então, e vamos reinar com Ele, além de adorá-lo, de desfrutar da sua presença, da sua glória, da sua família, da herança eterna que vamos receber, nós também vamos reinar com Ele. Amém, queridos? Vai ter trabalho lá, viu? Quem não gosta de trabalho não vai não. Quem acha que vai ficar sentado numa rede lá, cantando santo, 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 vai ter muito culto para a gente cantar santo, 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 santo. Mas a Bíblia diz que nós vamos reinar com Ele. E reinar é trabalho. Há trabalho para ti, cristão. Há trabalho. E nós vamos trabalhar neste novo céu e nesta nova terra. Nós vamos viver nesta nova terra, nesta grande família, numa nova terra, num novo reinado, em que não subiu ao nosso coração ainda o que é que Deus tem preparado para este reinado. Não subiu ao nosso coração o que Deus preparou, os mundos, as nações que virão a Ele. Apocalipse 22, nós vamos chegar lá, que as nações virão a Ele. Que nações serão estas, né? Mas quando chegar lá, a gente vai conhecer essas nações. E a Bíblia diz que nós reinaremos juntamente com Ele. Nós não somos da igreja dos Mormons, que diz que você vai ganhar os Mormons dizem que eu acho que nessa perspectiva que você, quando for para o céu, cada cristão dos 144 mil vai ganhar, cada um vai ganhar um planeta para reinar. Está que nem o ministério apostólico aqui desses dias, né? Que cada apóstolo vai ganhar uma nação aqui para reinar. É a conversa deles. Mas não importa. Quem vai reinar é o Senhor Jesus Cristo. Nós apenas cooperaremos com Ele na obra de serviço do reino dEle. Porque seremos também, além de filhos, também seremos eternamente servos de Deus. Amém, queridos? Não saia da sua mentalidade, porque senão você vai querer ser Deus também. Você vai querer participar da Trindade. Não.
Então, esse é o objetivo, né? Então, quando a gente está lendo e estudando o Apocalipse, nós estamos lendo esta história que nós já aprendemos, que o Apocalipse contando a história 7 vezes, ciclicamente está contando a história desta segunda vinda de Jesus, da primeira e da segunda vinda de Jesus. Nós estamos lendo o Apocalipse. Quem está lendo o Apocalipse? Amém? Nós estamos lendo, nós estamos estudando. Quem está estudando? Eu estou. Mas nós estamos cantando também, né? A gente está cantando, nós cantamos Apocalipse, Jesus voltará, a glória dele, tudo isso nós estamos cantando. E nós estamos declarando que Jesus Cristo vai voltar, amém? Amém. Ele vai voltar? Amém. Amém. O Sérgio nunca esquece, né? A última palavra do Sérgio é sempre isso. Tem uma boa notícia para você, Jesus já vai voltar. Nós estamos declarando isso. Agora eu tenho uma pergunta. Será que o que nós estamos lendo, estudando, cantando e declarando que Jesus vai voltar, será que isso reflete na nossa vida prática diária? Vou perguntar de novo. Será que isso que eu canto, a volta de Jesus, a obra de Jesus, o reino de Deus, a glória de Cristo, a glória de reinarmos juntamente com Ele, estudando, cantando, todo mundo comprou a apostila, nem me reclamou do preço, né? Está aí, eu vejo todo mundo chegar no domingo de manhã com a apostila no braço, estudando, mas... E aí, nos cânticos, a gente nos cultos, cantando esta glória, essa maravilha que Jesus vai voltar. Mas eu vou perguntar de novo, será que isso que nós lemos, estudamos, cantamos e declaramos, se reflete na nossa prática diária de vida? Essa é a minha proposição hoje. Porque às vezes há uma incoerência entre o que eu declaro e o que eu vivo. A maior parte das pessoas cantam no domingo, estudam no domingo, estudam nos grupos, mas quando vai para a prática do dia a dia, trabalho, escola, família, dia a dia, comprar, vender, comer, dormir, essa prática a gente esquece. A gente deixa de essa verdade estar dominando a nossa vida semanalmente, dia após dia. Por isso, nesse trecho de Evangelho de Marcos, que é um paralelo de Mateus 24 e de Lucas 21. Nos 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, há um relato de Jesus fazendo este relato da sua segunda vinda. E nesses trechos nós temos uma revelação de uma cronologia de eventos escatológicos. O que está aqui é uma revelação de Jesus Cristo aos seus discípulos, cronológica dos eventos que vão acontecer neste milênio. E Jesus está fazendo isso em resposta a um questionamento dos próprios discípulos. Veja aí, volta com o texto comigo. Porque Jesus está respondendo ao que os discípulos perguntaram. Veja o verso 3 e 4. O verso 4 apenas. Diga-nos, quando estas coisas vão acontecer? E que sinal haverá quando todas elas estiverem? O que eles estão perguntando é que Jesus disse, no capítulo 13, verso 1, eles estavam no templo, e Jesus estava saindo do templo, e um dos seus discípulos disse para ele: Jesus, olha aqui o templo maravilhoso. Eles estavam lá, eles saíram do templo, eles foram para o Monte das Oliveiras, e os discípulos disseram: mestre, que pedras e construções maravilosas. Porque no verso 3 de Jesus diz que estava sentado no Monte das Oliveiras. Eles saíram do templo, o contexto é este. Eles saíram do templo
Eles saíram de algum culto, de alguma celebração que eles tinham feito lá no templo de Jerusalém, saíram e foram para o Monte das Oliveiras. Eu não fui a Jerusalém, mas eu conheço um pouquinho da geografia pelos livros, pelas fotos, e a gente vê o Monte das Oliveiras, ele fica em frente, são dois montes, o monte onde está o templo, e tem um vale aqui no meio, e tem um Monte das Oliveiras aqui em frente, e o Monte das Oliveiras dá de frente para onde estava o templo. Hoje se vê a cúpula, a mesquita de Omar lá, aquela cúpula dourada, que é uma mesquita muçulmana, e se vê aquele muro das lamentações lá. Mas naquele tempo havia um templo, e todos sabem que o templo de Herodes foi um templo que Herodes, ele erigiu para a sua própria glória. Ele não erigiu o templo para a glória de Deus. Herodes construiu esse templo para a sua própria glória, e ele é feito de mármore branco. Era uma coisa tremenda, num monte alto, e todo mundo que vinha a Jerusalém via. E eles estavam lá, e Jesus estava lá sentado, e veja o verso 3, no verso 3 diz, ele estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo. E foi neste contexto que os discípulos perguntaram: Senhor, quando é que haverá? Porque eles tinham dito para Jesus: olha que templo lindo, olha que coisa maravilhosa. Porque eles tinham a perspectiva, qual era a perspectiva deles? Que Jesus era um Messias terreno, étnico, que iria destruir, derrotar Roma e restaurar a glória de Israel, do reino de Israel aqui na terra, naquele tempo. Então eles estavam pensando nisso. E eles fizeram essa pergunta: quando é que vai acontecer isso, Jesus? Qual é o tempo? Qual é o tempo que vai acontecer? No verso 4. Então, neste contexto, Jesus vai ensinar aos discípulos. Então, Jesus, para responder a eles, Jesus não responde diretamente o que eles responderam, mas Jesus faz várias advertências. Ele vai fazer várias advertências. Preste atenção, nós podemos já relacionar isso conosco, porque a gente diz que está esperando Jesus. Eles estavam esperando um Jesus político, nós esperamos o Jesus eterno. Mas será que nós não temos às vezes as mesmas posicionamento que eles? Nós estamos esperando Jesus por quê? Para quê? E como? E a nossa vida reflete se realmente nós estamos esperando a volta de Jesus Cristo, o nosso dia a dia. E Jesus então faz várias advertências, que está aí no verso 4, no verso 5, a parte 1 diz assim: então Jesus começou a dizer-lhes. Jesus agora vai começar a dizer-lhes e adverti-los o que vai acontecer, os eventos que vão acontecer, e depois Jesus vai fazer uma séria advertência sobre se realmente eles estavam esperando Jesus Cristo, a sua vinda, o seu reino. Amém? E tem 7 pontos aqui, então nós vamos até as 10h30. Teve um crente que deu glória a Deus, né? Um discípulo de Paulo aqui, né? Mas estes 7 advertências, Jesus, em vez de colocar datas e tempos que eles queriam saber quando, Jesus vai dizer como. Ele vai dizer como. E isso vai implicar em como nós também devemos estar vivendo neste tempo, da espera, da confiança e da esperança da volta de Jesus Cristo. Então Jesus começou a fazer-lhes várias advertências. Jesus começou a dizer-lhes, em primeiro lugar, Jesus deu uma advertência: tenham cuidado. A primeira advertência, você não tem que saber o dia, a hora. Você tem que ter um cuidado, tenham cuidado. Está aí no verso 5 e 6, veja aí comigo.
Então, a primeira palavra que Jesus disse para eles é: tenham cuidado. Tenham cuidado. Veja aí, tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Jesus faz a primeira advertência. Em vez de você ficar pensando em tempo, em hora, você precisa tomar um cuidado, porque em todo tempo vão chegar falsos apóstolos. Nós estudamos hoje de manhã, lá em Atos 20, quando Paulo se despede da igreja de Éfeso, ele adverte: olha, depois que eu sair daqui, vão chegar muitos falsos profetas. E Jesus diz: isso começou lá, a partir do momento em que Jesus sobe, começaram os falsos profetas a profetizar. Paulo avisou, João avisou, Pedro avisou, nós já estudamos tudo isso, os falsos profetas. E Jesus está dizendo: cuidado, porque neste tempo vai haver um tempo de engano. Todo o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, sempre houve e sempre haverá falsos profetas dentro da igreja, tentando enganar os eleitos de Deus. Porque tem gente que: eu sou eleito, mas cuidado, Jesus está dizendo é para os eleitos. Veja o capítulo, no mesmo capítulo, verso 22, que ele vai dizer exatamente isso. Veja o verso 22 comigo. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Cuidado com sinais. Amém, queridos? Jesus vai dizer também depois: os gregos procuram sabedoria e os judeus procuram sinais. E tem muito crente procurando sinal hoje, ou não? Ou então botando: Senhor, dá um sinal, dá um sinal. Jesus disse, vai dizer, o sinal que Jesus disse: tenham cuidado. A advertência de Jesus: em vez de você buscar sinais, evidências da volta de Jesus, evidências que você é cristão, ou que alguém é cristão, através de sinais, de maravilhas, de coisas tremendas, cuidado, porque quem faz isso é falso profeta. E eles fazem sinais mesmos. Eles são usados pelo diabo. E o diabo pode usá-los para fazer milagres, para fazer curas, para adivinhar, para tratar com sonhos, para dar sonho, fazer um monte de coisa para você. Mas é tudo falso profeta. E Jesus disse: tenham cuidado. Qual é a advertência? A maior parte do que se prega hoje na chamada cristandade é falso. É falso evangelho, é outro evangelho. Não é o evangelho de Jesus Cristo, é falso profeta. Primeira advertência é. Segunda advertência, verso 7 e 8. Segunda advertência: quando vocês ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. A segunda advertência: não se assuste. Qual é a primeira? A segunda é: não fique alarmado, porque tem crente que fica alarmado. Meu Deus, está acontecendo isso. Que acontece qualquer coisa, já fica alarmado. Não se assuste. Tem crente que lê a Bíblia, mas não entende, não vê. Como diz, ele vê, lê, mas não entende, não vê. Porque Jesus já advertiu: vai acontecer problema, vai ter o quê? Ele diz aí, tudo isso vai ter guerra, rumor de guerra, vai ter terremoto, vai ter fome,
peste, vai ter um monte de coisa. Mas cuidado com a histeria dos profetistas, das profetadas. Não é como eu tive que advertir outro dia aqui na igreja sobre a questão de que o Rio aconteceu aquele desastre no Rio Grande do Sul e um monte de profetistas, eu estou chamando de profetistas, que são profissionais, começaram a dizer que é Deus pesando a mão sobre o Rio Grande do Sul, porque lá tem muito centro de macumba. Cuidado! É isso que acontece. Acontece um terremoto. Sempre houve terremoto, sempre houve guerra, sempre. Certamente, quando chegar ao final, cada vez vai ser mais forte, mais forte. Vai apertando as dores, como diz o Senhor diz. Como uma mulher que vai ter bebê, as dores começam devagar, depois começa a apertar. É certo que vai apertar, mas não se assuste. Amém, queridos? Nem se desespere. Tem gente que fica com medo, é ou não é? Não entra numa histeria, histeria religiosa, de profetistas. Olha, aí pega aquela revista chamada da meia-noite, você já leu ela? Que fica lá, olha, Rússia o Jerusalém, Israel é o relógio de Deus, caiu uma bomba em Jerusalém, já vai começar a volta de Jesus. Cuidado, tudo isso vai acontecer. Primeira advertência, a segunda, não fique histérico, não fique alarmado. Sempre vai acontecer isso. Porque o mundo, depois que o homem pecou, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, e toda a criação ficou maldita, doente, e até todos isso são frutos do pecado e da maldição que Deus colocou sobre a terra por causa do pecado do homem. Segunda, não se assuste. A terceira advertência de Jesus está aí no verso 9. Vamos ler juntos aí? Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho. Terceira advertência, esteja de sobreaviso. Sobreaviso aqui é preparado para a perseguição. Crente que não está preparado para a perseguição, não está esperando o Senhor Jesus, não está preparado e sabendo que haverá perseguição. Não se iluda, não tem essa história, vem para Jesus e acabou os seus problemas. Não, vem para Jesus, você está salvo, você viverá no céu, mas aqui na terra você vai ter muito problema e perseguição. Estejam preparados, disse sobreaviso, preparado. É o que está lá no verso 23, veja novamente, ele diz isso no verso 23. Também ele diz, vamos ler juntos? Estejam. Tudo isso eu tenho predito para vocês, já está revelado. Está revelado, não tem crente, vai sofrer perseguição. Mateus capítulo 5, o Senhor diz que nós vamos sofrer por causa do nome do Senhor Jesus. Quem confessar verdadeiramente será perseguido na empresa, será perseguido na casa, na família, será perseguido em todos os lugares, você será perseguido. Agora, não perseguido por causa dos seus problemas, das suas faltas de cuidados, dos seus pecados, mas perseguido por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque você não nega o nome do Senhor Jesus, porque você prega o nome do Senhor Jesus na tua vida, na tua atitude, no teu dia a dia. Jesus transborda dos seus poros, porque as pessoas olham para você e falam como falaram daqueles primeiros cristãos. Eles foram chamados cristãos porque eles eram muito parecidos com Jesus Cristo. Por ser parecido. Então, terceira advertência, sejam mártires.
Que é o que Jesus disse, é que o Senhor disse lá em Atos capítulo 1, verso 8. Amém, queridos? Vamos, Atos 1, 8. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ao descer sobre vós o Espírito Santo é novo nascimento, viu, queridos? Tem gente que acha que é um fuá, e não. É quando o Espírito Santo vem, quando você nasce de novo. Você vai receber poder quando você receber o Espírito Santo. Mas poder para quê? Leia aí comigo. Poder para quê? Para ser meus mártires. Testemunhas aí é mártir. O que é isso? Até morrer pelo nome do Senhor Jesus, sem negá-lo. Nós estamos estudando lá nas cartas sobre isso. Então, a terceiro, fica de sobreaviso. Essa é uma advertência do Senhor Jesus. Ele não está, quando em Lucas ele chama os discípulos para segui-lo, ele dá o preço do discipulado. Ele dá o preço do discipulado. Quem quiser vir após mim, tome, porque a cruz dele ele já tomou, que era o nosso pecado. Mas agora a nossa cruz agora é sofrer pelo Evangelho. Sofrer pelo nome de Jesus até a morte e não negá-lo. Amém? Quem está avisado aqui? Então não reclame, viu? Quando vier a perseguição. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai, eu estou sendo perseguido. Dê glória a Deus, diz Mateus no capítulo 5. Porque isso confirma que você verdadeiramente está esperando a volta do Senhor Jesus. Quarta advertência. A primeira, a segunda, a terceira, preparados ou de sobreaviso. E a quarta, verso 10, vejam comigo. Veja aí o verso 10. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas. Em vez de reclamar, prega o Evangelho. A quarta advertência é essa. Em vez de ficar extasiado, em vez de ficar preocupado, em vez de ficar triste, ai meu Deus, o que está acontecendo? Em vez disso, prega o Evangelho. Prega Cristo, prega a sua encarnação, prega a sua morte, prega a sua ressurreição, prega que Ele voltará. Prega o Evangelho. Para que, quem quer que Jesus volte logo? Apresse a volta de Jesus pregando o Evangelho. Pedro diz isso. Vamos apressar, como se a gente pudesse mudar o calendário de Deus. Mas é uma meio de advertência, de animar os cristãos a pregarem o Evangelho. Em vez de reclamar, se vitimizar, pregue o Evangelho. Tem gente que, depois que eu vim para a lei dos crentes, olha, é só problema, é isso aí. Não se iluda, Jesus já avisou. Em vez de ficar reclamando, prega o Evangelho. Fala de Cristo, fala da obra de Cristo, fala do que Ele fez na sua vida. Quem foi transformado pela glória de Deus. Você tem muito para pregar para as pessoas. Fala do que você era e do que Cristo fez na sua vida. E diga agora o que é que Jesus está fazendo na sua vida hoje. Fala, prega o Evangelho. Em primeiro lugar, tenham. Segundo, não. Terceiro lugar, fica preparado. E faz o quê? Sabe por quê? Haverá suporte espiritual para você fazer tudo isso que Deus está te pedindo. É o verso 11. Veja aí comigo, leia comigo o verso 11. Quando, pois, levarem vocês para vos entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus, fala pelo Espírito. Fala pelo Espírito.
Não se preocupe. Haverá suporte espiritual para a gente sofrer perseguição, para a gente sofrer injúria, para sem dizer maldizer, até morrer, até na morte. Se você tiver que ser martirizado, certamente o Espírito Santo vai te encher naquela hora. Se você não vai sentir dor, você vai sentir a alegria do Espírito Santo na sua vida. Como acontecia com os mártires. Você já viu os mártires sendo queimados? Em vez de reclamarem, eles estavam fortes. Mas quem é que estava fortalecendo ele naquela hora? Era o Espírito Santo. Tem gente que, ai meu Deus, a perseguição vai vir. E como é que eu vou? Será que eu vou ser fiel? Você tem o Espírito Santo, ele vai te ajudar naquela hora. Ele vai te dar força. Ele vai te fortalecer. Ele vai te dar até voz e palavra para você declará-lo e não negá-lo até a última hora, queimando. Leia o livro dos mártires, você vai ver os mártires queimando e dizendo: glória ao Senhor Jesus, louvado seja. Aqueles que estavam na arena, quando os imperadores jogavam aqueles irmãos na arena e jogavam os leões, em vez de reclamar, o que é que eles faziam? Cantavam ao Senhor Jesus. Porque era a força deles? Não é por força, nem pela violência, mas é pelo Espírito do Senhor, de Jeremias. O Espírito Santo é que vai nos fortalecer e nos preparar para a hora do martírio, mesmo pregando o Evangelho, sendo martirizado, haverá suporte para o cristão. Se Jesus jamais nos abandonará. Amém, querido? O que é que ele diz em Mateus 28? Estarei convosco todos os dias, até. E enviarei, João 14, enviarei outro Consolador, que estará com vocês, estará em vocês. Preste atenção. O Espírito está em nós, Jesus está conosco. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem e os livra. Porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por isso, quem poderá tirar de nós a fé, a firmeza, a segurança? E não se preocupe, porque tem muita gente que se preocupa: vai chegar a perseguição, vai chegar a grande perseguição, o anticristo vai encarnar. Ele vai mesmo. A Bíblia diz que ele vai encarnar num homem, e ele vai governar esta terra. Mas se você estiver em Cristo, o Espírito Santo vai te fortalecer nesta hora. E você não vai dizer que Ele é o Senhor, mas você vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor até a morte. Porque quem vai nos fortalecer é o Espírito Santo. Tenham cuidado, não se assustem, estejam preparados, porque haverá suporte espiritual. E aí o verso 12 e 13 agora ele diz: fique firme, fique firme. Não fique preocupado. 12 e 13 diz: um irmão entregará outro irmão, e o pai entregará o filho. Isso já está acontecendo na Coreia do Norte. Isso já está acontecendo na Coreia do Norte, na China, nos países muçulmanos. Quando um pai sabe que o filho se converteu, ele entrega o filho para ser morto. Haverá filhos que se levantarão contra os pais. Tem filhos entregando os pais que são cristãos. Você sabe o que eles fazem? Levam as crianças para o estado doutrinar. Eles tiram as crianças pequenas da casa e levam para as escolas do estado. Doutrinam as crianças, manda a criança para casa. Quando a criança percebe em casa que o pai ou a mãe é cristão, que tem uma Bíblia, o que é que eles fazem? Vão lá, denunciam ao governo. Filhos
entregarão contra os seus pais. Todos, preste atenção, todos odiarão vocês. Alguns odiarão vocês? O que é que Jesus disse? Tem gente que quer estar de bem com o mundo, é ou não é? Como nós aprendemos hoje pela manhã, não estar flertando com o mundo, né? Nós vamos ver na próxima carta de Esmirna, Tiatira, povo que se flertava com o mundo. Cuidado, o mundo não nos ama. 1 João diz claramente, quem é amigo do mundo não é inimigo de Deus. E o mundo é nosso inimigo. Quem é o mundo? É esse sistema maligno que está estabelecido na terra, que está sendo governado em todas as nações, em todos os organismos sociais desta terra. Este mundo está governando. Escola, religião também, viu, queridos? Porque quando Jesus disse aqui, ele disse que você vai ver que quem vai entregar, tanto são os de casa, como também são os da igreja. Veja aqui, verso 9. Vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. As sinagogas, a religião deste tempo, ela está se dobrando, se preparando para a religião mundial, onde se aceitam todos os deuses, se aceitam todos os modos de religião, para que o anticristo governe através dessa religião. E Jesus diz, todos, volte aí no verso, todos odiarão vocês. Não se engane, irmão. O mundo não gosta de nós. O mundo não gosta de Cristo. E os seus filhos do diabo não gostam de vocês, mesmo que eles tentem ser seus amigos. Eles não gostam. Quem que disse isso? Fui eu que estou dizendo ou é Jesus? Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Fiquem firmes, fique firme. Não espere que alguém ame, o mundo ame você. Só será amado na casa de Deus, no reino de Deus, por Deus e pelos seus irmãos, que é o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E o mais próximo, primeiro é a família, é a casa e é a igreja. Não se assuste, não fique firmes, porque aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. A evidência de que você é salvo é que você não deixa Jesus Cristo. Amém? Você conhece muitos que eram crentes e deixaram? Esfriaram? Não sei, eu não estou julgando ninguém. Deus sabe, mas a maioria, João vai dizer isso. Pedro diz, muitos estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Jesus diz em Mateus, que naquele dia, ele vai dizer a muitos, eu nunca... Mas Jesus, eu estava lá na igreja, fazia milagre, pregava o evangelho, era missionário, mas vivia na iniquidade. Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Fiquem firmes. Primeiro, já esqueceram, tenham cuidado. Segundo, terceiro, quarto, quinto, haverá suporte espiritual. E quinto, 6, fiquem firmes. E a última advertência de Jesus está lá. Eu não vou ler todo o trecho aqui, depois se você vai pensar, a partir do verso 14, Jesus vem falar da grande tribulação que vai chegar, mas não dá tempo de falar todo esse texto. Aí ele vai falar na vinda do Filho do Homem, em verso 24, no verso 28 ele vai começar a exemplificar a sua volta através de parábolas.
de parábolas, tanto aqui como em Mateus 24, capítulo 24, final do 24, o capítulo 25, todinho, Jesus falando várias parábolas para ensinar e advertir os irmãos de como será e quando será a sua volta. E no verso 32 ele faz uma exortação à vigilância. Estar vigilante. Veja aí o verso 32 a 36. Agora a sétima advertência é vigiai. Qual é a sétima advertência? Vigiai. Vigiai. Ele diz assim, mas a respeito, veja que ele volta a falar do que responderam que os discípulos tinham perguntado, mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E agora ele diz, olha, para de ficar preocupado com o dia, você tem que preocupar com a tua vida, como você está, se você vai, isso que você tem que se preocupar, não o dia, nem a hora, nem o tempo, você tem que se preocupar com a sua vida cristã, como que está a sua vida. E a última advertência, a primeira advertência que ele falou, tenha cuidado, a segunda, não se assuste, a quarta, fique preparado de sobreaviso, a quinta, pregue o evangelho, trabalhe, não se preocupe, haverá suporte espiritual para você, a sexta, a sexta diz, fiquem firmes, não desista, continue. Por quê? E agora a última, ele diz, fique vigiando. Vigiai. Vigiai, para que você não caia. Esteja algum problema? Não, a quinta é, haverá suporte espiritual. Você perdeu, você dormiu nessa hora. Você dormiu nessa hora. Acorda. Dormiu, vigiai. Vigiai. A sexta, fiquem firmes. E a sétima, vigiai. Vigiai. É o que ele diz, estejam de sobreaviso. Novamente ele traz essa verdade. E vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo, e vocês nunca vão saber, porque o dia vai ser num instante, assim como o relâmpago passa do Oriente e entra no Ocidente, assim será a vinda de Cristo. Ninguém vai estar, vai chegar, não, vai ser num momento, pode ser agora. Pode ser amanhã, pode ser que eu nem veja a minha netinha Julinha, mas eu vou vê-la no céu. Vai ser num instante. É como um homem, veja aí, que ausentando-se de país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, e cada um a sua. Você já grifou isso? A sua? Qual é a minha obrigação? 7 pontos. E agora vigiar, estar vigiando. Tem obrigação a fazer. Há trabalho para ti, cristão. Há obrigação. E ao porteiro ordena que vigie. Portanto, verso 35, leia comigo. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo. Você viu que ele repete isso? Ele repete isso. Ele está repetindo isso. E eu estou repetindo. Vigia, irmão. Vigia, irmão. Se Jesus está repetindo, eu preciso repetir também. Para mim e para você. Cuidado, vigia. E o verso 36 disse, para que vindo ele... Desculpe. É o verso 35. Portanto, vigiem, porque não sabem quando virá. Se à tarde ou se à meia-noite, se ao cantar do galo ou pela manhã. Verso 36. Vamos juntos? Para que vindo ele, inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, vos digo a vós todos, vigiem. Vigiai.
Lembra qual era a proposição que eu coloquei? Será que isso reflete a nosso canto, a nossa declaração, o nosso estudo, as nossas músicas, nosso cantar? Será que reflete a nossa prática diária de vida esperando Jesus? Só vamos realmente estar esperando se a gente estiver guardando esses princípios que Jesus está trazendo. Tenham cuidado, não se assustem, estejam de sobreaviso, preguem o Evangelho, haverá suporte espiritual, fiquem firmes e vigiem. E eu quero concluir o que vai acontecer com aqueles que não estão ouvindo Jesus e praticando. Por isso que ele diz aqui, e ele disse para vocês, observem, é obrigação. Diga para o seu irmão, é obrigação, irmão. Isso não é sugestão. Não é sugestão. Tá bom, posso fazer, não. Não, Jesus diz, é assim que você vai dizer que você crê que Jesus vai voltar. Que vai ser verdade que você está esperando Jesus Cristo. A sua vida tem que refletir isso. Senão, você só está cantando de boca para fora. Você está sendo um papagaio. O papagaio canta e não sabe o que canta. Ele até prega, né? Tem papagaio que prega, não tem? Mas será que ele vai ser salvo? Jesus está falando isso, e o maior exemplo de conclusão para essa é Mateus capítulo 25, de 1 a 13, que eu quero ler com você, para a gente já ir concluindo e orando ao Senhor. Mateus 25, de 1 a 13. Lembra que Mateus 25, a partir do verso, capítulo 24, 32 até o capítulo 25 todos, Jesus está falando parábolas sobre a volta do reino e de quem está esperando e de quem não está esperando Jesus. E esse texto é o que maior exemplifica quem está esperando verdadeiramente e quem não está esperando. Aquele que só está cantando como papagaio as músicas da igreja. É a parábola das 10 virgens. Veja o que Jesus disse. Não sou eu, a aplicação é Jesus que está fazendo. Amém, queridos? Quem está fazendo a aplicação não é o pastor Douglas, é o próprio Jesus Cristo. E ele faz isso através de uma parábola que você conhece, mas eu quero ler com você, para que fique bem claro. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes, e 5 eram prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Levar óleo consigo aqui é uma simbologia de tudo aquilo que ele falou antes. Tenham cuidado, não se assustem, estejam de sobreaviso, pregue o Evangelho, o Espírito Santo estará com vocês, ajudando vocês, fiquem firmes, vigiem. Isso é o óleo que elas não levaram. Elas não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleos nas suas vasilhas. As prudentes tomaram cuidado, não ficaram assustadas, ficaram de sobreaviso, elas pregaram o Evangelho, elas suportaram e esperando, viveram cheias do Espírito, pelo suporte do Espírito, elas ficaram firmes e elas ficaram vigiando. Encher o seu candeeiro de óleo é ficar firme cumprindo os princípios que Jesus colocou, observando, obedecendo. E aí veja o que acontece.
E como o noivo estava demorando, verso 5, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Interessante, às 10 adormeceram aqui. Mas à meia-noite, ouviu-se inesperadamente, lembra? Inesperadamente, ouve-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. O céu se abriu! Jesus voltou, a trombeta tocou, toda essa figura. Então, verso 7, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, cataram suas lâmpadas, foram pegar o que estavam fazendo. E as imprudentes disseram às prudentes: deem-nos a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram. Olha, eu não tomei cuidado, me dá um pouquinho do seu cuidado. Olha, eu vivi assustada, cheia de profecia por aí, me ajude agora. Eu não estava preparada, eu neguei, muitas vezes eu neguei Jesus Cristo por causa do mundo. Quando elas estavam pedindo óleo, elas estavam pedindo óleo. Eu não preguei o Evangelho, você me ajuda a pregar agora. Está querendo que a outra, fazer aquilo que a outra fez, querendo para ela, ela não fez. Eu não me enchi do Espírito, eu não confiei no Espírito, me dá um pouquinho do seu Espírito. Olha, eu não fiquei firme, eu fiquei vacilando. Eu uma hora estava na igreja, outra hora não estava, outra hora fazia, outra hora cria, outra hora não cria. Me dá um pouquinho da sua fé. E eu não vigiei. Me ajuda a vigiar agora. Mas as prudentes disseram, verso 9, leia junto comigo. Mas as prudentes disseram: não, porque então vai faltar tanto para nós. Preste atenção, você não vai subir na fé do pastor Douglas, você não vai subir na fé do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, como tem uma irmã dizendo que quando Cristo voltar ela vai grudar na minha calça. Vai ficar. Tem uma irmã que frequenta a nossa igreja e fala isso. Quando eu chamo ela para o batismo, ela diz: não, quando Jesus voltar, eu diz: Jesus está voltando, você vai ficar. Ah, não, eu grudo na sua calça, minha calça vai ficar. Tem muita gente esperando subir na fé do outro. Aninha, tu não vai na fé de Josimar, não vai. Você vai se você estiver vigiando firme, for uma mulher prudente. Preste atenção, meu irmão. Não. E nessa hora, não adianta você querer levar teu pai, porque as virgens prudentes, pense nelas. Poderia ser a irmã dela, amigo dela, o parente dela. Meu Deus, eu queria levar você, mas não posso. Não. Vai ser um grande não. Não, porque vai faltar para nós e para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. Preste atenção. Não tem mais tempo. Jesus já estava, o noivo já está chegando. Não dá tempo de comprar mais. Não dá tempo, porque vai ser inesperadamente, quem não estiver preparado. E saindo elas para comprar, e as tontas foram ainda atrás. Agora que eu vou pregar, eu vou sair, eu vou pregar para minha mãe, vou fazer isso, vou cuidar, vou ter cuidado, não vou me assustar, vou deixar de ouvir essas conversas de profetisa, de tudo mais. Não vou pregar o Evangelho. Ai, para quem que eu tenho que pregar o Evangelho? Não dá mais tempo, a porta fechou. A porta da graça fechou. A arca fechou a porta, não tem mais jeito. E aí termina aí. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele
para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Lembra do povo do tempo de Noé? Quando a porta fechou, eles ficaram: abre. Não vai dar tempo. Se você não tiver preparado, você não vai. Queridos, e aí ele termina, verso 12. Mas o noivo respondeu: em verdade te digo que não as conheço. Você não é cristã. Você não é minha. Eu não te conheço. Você era uma boa religiosa. Você ia à igreja. Você dava dízimo. Você cantava. Mas você não estava verdadeiramente salva. Porque você estava preocupado com a tua vida. Você estava amando o mundo. Você estava preocupada com o mundo. Em vez de você me negou na tua vida diária. No teu proceder diário. Você me negou. Portanto, verso 13. Vigiem. Ele contou essa parábola e ele disse para os discípulos: portanto, vigiem. Porque vocês não sabem o dia nem a hora. E o Espírito Santo está dizendo para a igreja hoje: igreja, vigie. Sheila, vigie. Adriano, vigie. Thaís, vigie. Jefferson, Henrique, Amaral, vigie. Vigie. Jesus já vai voltar. Você vai? Você está... Será que a sua vida reflete a sua fé na volta de Jesus? Como está a sua vigilância? Para a segunda vinda de Cristo. Só no domingo cantando, Jesus voltará. Quem dorme é apenas um religioso. Quem dorme é apenas um evangélico. Tem muito evangélico, porque a turma acha que evangélico vai tudo para o céu. Tem muito evangélico que não vai ficar, porque é apenas evangélico, que acha que só o fato dele ser evangélico, ele já tem carteirinha, porque ele tem carteirinha da sua igreja. Ele acha que essa carteirinha vai dar uma carteirada lá no céu. Vai não. O que vai é a sua vida diária, esperando Jesus Cristo. Isso importa. Não basta apenas cantar, estudar, declarar que Jesus vai voltar. O teste das virgens prudentes é oração, santificação e pregação do Evangelho. Qual é o teste? Oração, santificação e pregação do Evangelho. Como é que está a sua vida? Jesus vai voltar. Você vai? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor, essa advertência de Jesus, ao estudar Apocalipse, se torne muito clara em nossa vida. Senão nós vamos estudar Apocalipse e terminamos o livro de Apocalipse, que lindo! Será que eu estou tomando cuidado? Tenham cuidado. Segundo, não se assustem. Terceiro, estejam sobre aviso. Quarto, preguem o Evangelho. Quarto, haverá suporte do Espírito Santo. Quinto, sexto lugar, fique firme e vigia. Vigia, porque você não sabe a hora. Senhor, nos ajude a ser fiéis a Ti. Nos ajude, Senhor. Não deixa que a gente jamais negue o Teu nome
pela nossa vida, Senhor. Às vezes cantamos, às vezes declaramos que Tu vais voltar, mas a nossa vida está longe desta verdade, Senhor. Ajuda, ensina a Tua igreja, fortifica a Tua igreja. Prepara a Tua igreja. Senhor, que amanhã os meus irmãos estejam na sua casa, no seu trabalho, nos seus afazeres, nas suas escolas, mas eles estejam todos preparados, Senhor, com seus candeeiros cheios de azeite, Senhor. Enche o Teu povo de azeite, mas o azeite, Senhor, aqui é uma simbologia da vida, da prática, do dia a dia contigo, Senhor, do dia a dia de oração, de santificação, de compromisso contigo, de compromisso com a Tua obra. Senhor, se há alguém hoje aqui que não é novo nascido, faz esse milagre hoje, Senhor. Se alguém que não tem certeza da Tua volta, converte o coração nesta noite, traz fé ao seu coração, para que creia e espere a Tua volta com suas lâmpadas cheias de azeite, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Faz assim e glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé agora assim.